Garth Ennis, um dos roteiristas de quadrinhos mais polêmicos aí que já surgiu, mostrando histórias aí com violência extrema, mas também criticando vários aspectos da sociedade. A gente tem vários trabalhos notáveis dele, como Preacher, ele participa também do Hellblazer, do John Constantine, e também do Justiceiro Max, mas ele tem muitos outros trabalhos também, como The Boys aí, que também ganhou série de TV aí pela Amazon. Série de TV não, né? Série de streaming. Mas enfim, dito isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre um trabalho específico dele que é Thor Vikings, que saiu no selo Marvel Max e que eu li faz pouco tempo. E eu quero conversar com vocês sobre esse quadrinho aí, se ele é bom ou não, se é só violência gratuita. Então, bora começar o vídeo. Antes de ter lido esse quadrinho do Thor, eu já tava com meio pé atrás, porque ele é um divisor de águas, porque eu vejo muitos comentários de gente falando que não gostou desse quadrinho e outros falando que acharam ele muito bom. Mas, enfim, vamos começar aqui do que se trata Thor Vikings. O Thor Vikings é uma invasão de vikings zumbis em Nova York. É claro que esse é o resumo da história, mas vamos começar como surge essa invasão, né? Então, muito bem. A primeira edição de Thor Vikings, ela mostra um grupo de vikings atacando uma vila. E logo de cara, a gente... Meu Deus do céu, esses vikings eles fazem atrocidades ali com as pessoas da vila. Eles não perdoam crianças, mulheres e muito menos homens. Então, a maioria das pessoas morreram ali nessa vila pelos vikings, que fizeram isso de forma gratuita, né? É violência mesmo, por violência. E no final da primeira. E no final não da primeira edição, mas dessa atrocidade que os vikings cometeram, surge aí um sábio aí da vila que amaldiçoa esses vikings, dizendo que eles vão viajar aí por 1000 anos e nunca vão achar terra firme. E esse sábio aí dessa vila, ele fez uma magia meio fajuta que acabou dando merda, né? Porque o que acontece? Os vikings, eles vão velejar ali por 1000 anos, mas eles vão continuar vivos, né? Vão virar zumbis ali, até que depois que passa esses 1000 anos, os vikings eles chegam ao ano de 2003, onde essa história se passa, e chegam em Nova York, e é aí onde a merda começa. E aí o Garth Ennis, ele ativa o seu modo aí de loucura total em relação à violência extrema. Então, muitos momentos aí a gente vai ver pessoas ali, os cidadãos de Nova York, morrendo de várias formas por esses vikings aí zumbis. Então, nessa primeira edição, cara, você fica pensando assim, caraca, mano, o Thor não vai aparecer nunca. Você fica meio preocupado assim, cara, porque você só vê desgraça num quadrinho ali, geral morrendo. Mas né, a primeira edição, no final da última, no final da primeira edição, aparece o Thor ali pra tentar resolver a porra toda. Só que não, né? Eu fico pensando assim, cara, o cara que comprou isso ali no lançamento, lá em 2003, deve ter visto o Thor lá na primeira edição falando, porra, agora o Thor vai resolver tudo. Só que quando a gente pula pra segunda edição de Thor Vikings, a gente tem uma surpresa um tanto desagradável. O Thor, na primeira tentativa de lutar contra o Harold, que é o líder desses vikings zumbis, ele fracassa miseravelmente, porque ele quebra as mãos, tentando bater com o martelo nesse viking zumbi aí. E, cara, é uma quebra de expectativa muito engraçada, por assim dizer. Porque você pensa que a situação toda ali de Nova York sendo invadida por vikings zumbis ia ser resolvida rápida, mas só que as coisas não funcionam dessa maneira. E a gente vê o Thor aí sendo massacrado aí pelo Harold, aí, o líder aí dos vikings zumbis, sem dó nem piedade. E enquanto o Thor aí é esculachado pelo Harold, a gente vê também os outros vikings que fazem parte aí desse grupo aí de zumbis aí, matando geral aí de Nova York e sem escrúpulos mesmo. A gente vai ver de novo nessa segunda edição muitas mortes aí extremamente violentas, estilo do Garth Ennis mesmo. Aparentemente tudo tá perdido ali nessa situação toda. Os caras
nesse cenário aí, os vikings zumbis aí vão controlar Nova York, mas só que no final da segunda edição aí a gente tem a surpresa que o Doutor Estranho aparece aí, que é aí que o jogo vira aí pro Thor e também para os cidadãos aí que estão sofrendo aí dessa invasão zumbi. O Doutor Estranho já se entrega porque já tava falando que ele já tava observando o Thor apanhando. E até chega uma parte cômica aí do quadrinho que o Thor pergunta por que ele não ajudou ele. Aí o Garfienes coloca ali na fala do Doutor Estranho que se ele fizesse isso ele seria chamado de Doutor Suicida e não Doutor Estranho. O Doutor Estranho ele coloca uma proposta ali pro Thor pra tentar resolver o problema, que basicamente aí o Doutor Estranho ele vai tentar encontrar pessoas através do tempo que tenham ligação com o velho ali da vila que colocou a maldição aí nos vikings. Que dessa forma a magia que tava a maldição dos vikings seria quebrada por esses descendentes aí que poderiam derrotar esses vikings zumbis. Então, dessa maneira aí, três guerreiros aí são encontrados aí ao longo do tempo, que o Doutor Estranho e o Thor, eles entram lá no portal mágico lá, e eles convocam esses três guerreiros aí, que são bem diferentes aí. O primeiro guerreiro é o Magnus da Dinamarca, que ele é um guerreiro teutônico, que o cara é brutal mesmo. O cara mata geral, assim, no tempo dele. A gente tem a Sigrid, que é uma viking, que ela tem uma ânsia muito forte de lutar, só que ela não consegue porque ali no meio da vila dela, os homens não deixam ela lutar por ela ser mulher. E o terceiro integrante aí é o Eric, que é o soldado alemão aí da Segunda Guerra Mundial aí. Eu acho que esse aí, dos três, é o integrante mais polêmico aí. Mas de qualquer forma aí, o Doutor Estranho reúne esses três aí pra confrontar os vikings zumbis aí que estão ferrando aí com Nova York. Eles não foram diretamente pra Nova York lá pra enfrentar os vikings zumbis, mas primeiro ali eles ficaram ali naquele portal mágico ali que o Doutor Estranho abriu ali pra convocar eles. E eles ficaram se contextualizando do que estava acontecendo e todo mundo topou ali enfrentar esses vikings zumbis aí, os três guerreiros aí junto com o Thor e o Doutor Estranho. E eu achei interessante aqui que, apesar da violência gratuita que esse quadrinho tem, assim, muitas das vezes, eu achei interessante o diálogo entre esses três guerreiros aí que são de tempos diferentes, né? Um guerreiro teutônico, uma viking, e o outro cara lá que faz lá do século XX, lá da Segunda Guerra Mundial, que eles estavam discutindo sobre os símbolos que estavam no avião lá do soldado alemão. Eu achei muito interessante porque para cada um aquele símbolo representava uma coisa para eles. Eu tô citando essa parte porque eu achei bem interessante que, apesar de o quadrinho não ser tão profundo assim, eu achei que esse diálogo entre os três foi bem, assim, legal, assim, uma coisa mais adulta, assim, aprofundada. Até deixar passando aí pra vocês esse trecho aí do quadrinho. E enquanto a galera aí do Doutor Estranho tá se resolvendo aí pra ir lá pra Nova York matar os vikings zumbis, a gente também tem o lado lá ali da galera que tá lutando aí contra Nova York, porque não apenas o Thor foi tentar combater esses vikings zumbis, mas também os Vingadores. A gente vê um trecho bem rápido, os Vingadores saindo derrotados aí dessa batalha, tanto que aparece o Capitão América pedindo um médico aí pro Homem de Ferro aí que tá machucado, né? Eu me impressiono como ele não morreu, né, cara? Eu achei impressionante isso, mas tudo bem, foi só uma participação rápida aí dos Vingadores e eles saem de cena aí bem rápido. Mas aí, antes de ir para Nova York, o Doutor Estranho, ele faz o encantamento lá para que tudo ocorra bem aí, para eles poderem derrotar os vikings zumbis. Inclusive, o Thor recebe esse encantamento também para poder estar atuando em batalha. E depois disso, eles voltam ali para Nova York para derrotarem aí os vikings zumbis agora de forma definitiva. E depois disso, nas edições 4 e 5 aí do Thor Vikings,
que o Garfienes escreveu, a gente vê uma sequência aí de batalhas dos vikings finalmente recebendo o tratamento que eles merecem aí. Então a gente vê aí a Sigrid, o Magnus da Dinamarca e o Erik aí, que é o piloto alemão, matando muitos vikings zumbis ali. Então a gente vai ter mais cenas aí de brutalidade aí, de cabeça caindo, braço decepado e muito mais. E ainda que todos esses vikings zumbis aí estivessem morrendo aí, agora de forma definitiva, o Harold lá ainda não foi derrotado e ele isso só vai se concluir na edição 5. Então mais morte, mais sanguinolência ocorre aí contra esses vikings zumbis. E o último que sobrou ali é o Harold ali, que é o líder dos vikings zumbis, contra o Thor. E olha, eu vi ali que, cara, o Thor apanhou muito pra esse viking zumbi antes de matar ele, cara. Que eu achei impressionante. Eu achei que ele fosse morrer mais rápido, mas a gente vê mais cenas aí do Thor sendo brutalmente aí violentado aí pelo Harold ali, o líder aí dos vikings. Só que aí no final tudo dá certo aí, o Thor manda ele pro espaço, assim, ele dá um soco no Harold ali que ele sai do planeta Terra. Que eu achei até impressionante, porque o Thor não tinha feito isso antes. Porque ele, mesmo com o encantamento, ele ainda toma umas espadadas do Harold, mas enfim, eu acho que é só pra gastar mais tempo ali na ação, né? Pra fazer mais entretenimento aí pro leitor. Depois dos vikings terem sido devidamente exterminados aí do planeta Terra, a gente tem a finalização aí com todos os guerreiros que o Doutor Estranho convocou, voltando de volta para os seus tempos correspondentes. Então, a gente tem a Sigrid, o Erik e o Magnus da Dinamarca voltando aí para onde eles estavam anteriormente. Depois mostra também como eles morreram ali, lutando as suas batalhas. E dessa maneira que o quadrinho acaba. Tendo em vista o que eu disse para vocês agora, um pouquinho sobre o resumo da história e a minha experiência lendo, eu acho o Thor Vikings um quadrinho razoável. Ele não, claro que ele não vai trazer tanta profundidade assim como trabalhos anteriores que o próprio Garfienes escreveu, com Preacher, Hellblazer, que eu citei anteriormente para vocês, mas eu acho que é um quadrinho que te diverte numa tarde que você tá de bobeira. Eu olhei esse quadrinho desde o começo dessa perspectiva, tanto que quando eu comprei esse quadrinho Thor Vikings, eu não tava com muitas expectativas, esperando que fosse um quadrinho foda. Mas se você gosta de uma carnificina ali, uma violência e várias cenas de ação aí, Thor Vikings eu recomendaria pra você aí, ainda mais se você gosta do estilo do Garfienes. Antes de encerrar esse vídeo aqui, eu quero mostrar pra vocês alguns extras que tem aqui nesse encadernado aqui do Thor Vikings. Algumas artes aí, né? Acho que isso aqui é uma capa, né? Acho que isso aqui... sim. Aqui também tem outra também, essa capa aqui que remete essa arte aqui que remete à primeira edição de Thor Vikings, né? Que conta um pouco lá da história ali, dos vikings invadindo aquela vila lá. E também aqui tem um extra aqui falando sobre os autores, né? Os responsáveis aí por escrever o Thor Vikings, né? Desenhar também. Aqui vai falar um pouco sobre o Garfienes, que eu já comentei um pouco aqui pra vocês. E quem tá responsável aqui na arte do Thor Vikings é o Glenn Fabry. Ele que é bastante reconhecido por fazer capas aí dos quadrinhos aí. Então ele fez bastante capa aí de Preacher e também do Hellblazer aí. Acho que na fase do Garfienes. O Garfienes e o Glenn Fabry, eles trabalham em vários projetos juntos. E aqui ele vai não só estar fazendo a capa aqui de Thor Vikings, as capas, mas também vai estar desenhando todas as artes que eu mostrei pra vocês aí durante o vídeo. E aqui nos extras eu achei uma parte interessante aqui, que quando eu tava falando sobre o Garfienes, apareceu uma parte lá que ele falando que ele trabalhou num trabalho lá do Nick Fury, da Marvel Max, mas numa história mais recente, 2024. Então dá pra ver que a Marvel Max ela ainda não foi extinta, então algumas histórias ainda surgem. Inclusive essa história que é citada nesse extra aqui que eu li aqui do Thor Vikings, esse Nick Fury que é citado vai lançar aí pela Panini aí em fevereiro de 2024, se eu não me engano.
uma checklist lá que tá lá escrito Get Fury. Eu vou deixar uma imagem aparecendo aí depois de eu editar pra vocês entenderem qual história eu tô falando aí. Então essa história aí que o Garth Ennis aí fez mais recente na Marvel Max, né? Que aqui tá falando 2024 mesmo, sabe? Essa nova história aí do Nick Fury aí da Marvel Max. Então, esse foi o vídeo aí falando sobre Thor Vikings. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Felipe e você está no fundo do baú. Valeu, muito obrigado por assistir.